Rendez-vous à Paris, o nosso encontro marcado na capital francesa para conhecer lugares e receitas deliciosas. E o nosso rendezvous de hoje é aqui na Ferme de Routel, nos arredores de Paris. Eu vim aqui para a gente colher alguns moranguinhos para fazer depois um fraisier. Cueillette de fraises. C'est une ferme initialement traditionnelle où on fait des céréales, des betteraves, du maïs. Et on a développé depuis 1978 la cueillette en libre service de fruits, fleurs et légumes. C'est-à-dire qu'en fait, on met une parcelle qu'on cultive avec d'espèces, vous verrez un petit peu toutes les espèces de fruits et légumes qu'on fait, et c'est les gens qui viennent cueillir eux-mêmes les fruits et légumes. Et en parallèle de la cueillette, on a un magasin de produits fermiers pour compléter la gamme. Nous, on n'avait que du fruit et légumes et on avait une demande de nos clients pour avoir de la charcuterie, de la volaille, des fromages. En fait, la cueillette elle est ouverte du mois de mars au mois de novembre. En gros, si vous voulez, les grosses saisons, c'est l'asperge en début de saison, verte et blanche. Après, maintenant, en mois de juin, c'est la période des fraises. C'est beaucoup tout ce qu'on appelle les produits pour la ratatouille, donc les tomates, les courgettes, poivrons, aubergines. Et puis à partir de l'automne, le gros produit c'est la pomme. Et tout ce qui est produits de conservation pour l'hiver, donc les pommes de terre, les oignons. Et après l'hiver, la cueillette elle est fermée. Voilà, on ferme en général mi-novembre, on ferme la cueillette. Ici en France, l'hiver, ça pousse pas. Fraisier. O fraisier é uma sobremesa feita com pão de ló, creme e morangos. A gente vai começar então fazendo a massa, que vai ser a base e o topo. Genoise. A genoise é um bolinho que não cresce muito, ele é bem parecido com o pão de ló. E para fazer eu começo aqui quebrando 4 ovos em uma tigela que eu posso levar ao banho-maria. Depois eu acrescento 120 gramas de açúcar e mexo bem até incorporar tudo. Agora eu continuo batendo essa mistura com o fouet, só que eu levo em banho-maria, até que ela triplique de volume e fique bem branquinha. O ponto certo é esse aqui, quando a gente levanta a massa com o fouet e ela forma uma espécie de fita. Agora eu vou adicionar também 120 gramas de farinha que eu vou passar por uma peneira para garantir que não tem nenhum gruminho. Eu dividi a farinha em 2 partes para facilitar aqui na mistura. Eu mexo com bastante cuidado para que a massa não perca o volume. Eu forro aqui a minha forma com papel manteiga. Eu tô colocando aqui só metade da massa porque eu preciso de 2 discos desse tamanho e eu tenho só uma forma. E aí eu espalho a massa da genoise com uma espátula para que ela fique bem fininha. Aí agora eu levo ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 15 minutos. Tem que ficar de olho até que as bordas comecem a ficar douradas, mas o centro ainda está branquinho. E esse aqui é o segundo disco que eu fiz com a outra parte da massa. Crème pâtissière.
A próxima etapa do nosso fraisier é preparar a crème pâtissière. Então eu começo aqui com 2 ovos inteiros que eu vou misturar bem com o açúcar. Eu adiciono também 2 colheres de sopa de farinha, mexo bem com o fouet e reservo essa mistura. Eu vou abrir aqui uma fava de baunilha e retirar os grãozinhos com as costas da faca. Então eu levo ao fogo uma panelinha com 250 ml de leite semi-desnatado, acrescento os grãozinhos de baunilha e deixo o leite ferver para que ele pegue todo esse aroma da baunilha. Agora eu desligo o fogo para o leite dar uma amornada e enquanto isso eu hidrato 2 folhas de gelatina incolores sem sabor em um pouco de água fria. Enquanto a gelatina hidrata, eu vou incorporar a mistura de ovos que a gente tinha preparado antes no leite morno e vou mexendo sempre para que tudo se dissolva bem sem empelotar. Eu espremo então as folhas de gelatina já hidratadas para escorrer toda a água e acrescento no creme. Aí eu posso ligar de novo o fogo bem baixinho e vou mexendo até que ele engrosse. Então eu espalho o creme num plástico filme. Embalo direitinho numa camada bem fina assim e levo para gelar. Eu deixei o creme esfriando na geladeira e agora eu vou cuidar dos moranguinhos. Eu vou selecionar os mais bonitos e maiores para colocar em volta do fraisier e os outros eu vou cortar picadinho porque vai ser o recheio. Eu tô com todos os elementos do fraisier prontos e agora eu só preciso terminar o meu creme pra gente partir pra montagem. Eu tenho aqui 250 ml de creme de leite fresco e gelado que eu vou bater em chantilly. Agora eu retiro o creme de confeiteiro da geladeira, coloco em uma vasilha e bato com o fouet bem até que ele fique mais molinho. Agora eu acrescento metade do creme de leite batido com o fouet. Quando tudo já estiver incorporado, eu acrescento a outra metade e aí eu vou mexendo delicadamente com uma espátula para que ele não perca o volume. A próxima etapa da receita é a montagem da sobremesa. Eu acomodo a massa então no fundo da forma. Rego com um pouquinho de xarope de açúcar, mas você pode usar qualquer líquido, pode ser licor de morango ou então suco de morango. E aí eu acomodo os morangos cortados na borda da massa, com a parte interna deles encostado na parede da forma. Com a ajuda de um saco de confeiteiro, eu coloco o creme que a gente preparou antes na base dos morangos e vou colocando entre eles para que eles fiquem bem coladinhos na torta. Depois é só completar com mais creme. Eu dou uma alisada aqui com a espátula. E coloco os morangos picados.
Aí eu adiciono o resto do creme e espalho bem. Agora eu rego outro disco de genoise com o xarope. E coloco com a parte que está úmida encostada no creme. E depois de 2 horas na geladeira, o nosso fraisier está pronto. A gente só precisa desenformar e finalizar com um disco de marzipan. Eu salpico a bancada com açúcar de confeiteiro e abro uma bolinha de marzipan branco que eu já comprei pronto. Quando ele estiver bem fininho, eu corto do tamanho da torta e disponho por cima dela. Agora é só decorar com alguns moranguinhos e salpicar com um pouco de açúcar de confeiteiro. Olhem só como ela fica bem recheada por dentro. Essa é a melhor época do ano para se fazer um fraisier, porque é quando a gente pode aproveitar os morangos mais docinhos e mais fresquinhos. Ups, eu fiquei com tanta vontade que quase não dou conta de comer essa garfada. Se você fizer essa receita, poste nas redes sociais com a hashtag RDVParis. Aproveita também para seguir a gente lá no Instagram e no Facebook. A gente se vê semana que vem. Um beijo e até lá!